Olá meus amigos, Cláudio Araújo, canal do Segredo das Oficinas Lucrativas. Que bom tê-lo aqui no acompanhamento da nossa série Visão de 360 graus. Como nós falamos no primeiro vídeo, vídeo de abertura, nós vamos dar uma perspectiva para você dos indicadores sobre essa visão econômica, financeira e operacional. Vamos procurar o mais que possível ser didático para fazer com que você realmente entenda cada indicador e possa fazer tanta aplicação como, ao entender, fazer o monitoramento desse indicador da melhor forma possível dentro do seu negócio. Vamos abrir esse bloco de hoje falando da visão econômica, levando em consideração que a visão econômica são 4 indicadores macros. Nós vamos falar sobre liquidez, vamos falar sobre endividamento, vamos falar sobre lucratividade e rentabilidade. No vídeo de hoje, nós vamos nos concentrar em 2 indicadores. Dos 4, os 2 primeiros nós vamos falar de liquidez e vamos falar de participação de capital de terceiro, que também pode ser entendido como nível de endividamento da sua operação. O que vem a se tratar a liquidez da empresa? A liquidez da empresa ela serve para monitorar, para medir o nível de capital que você tem dentro da sua operação. Através dele você sabe se você está com capital de giro suficiente ou se você está apertado com o teu capital de giro. E esse indicador ele pode ser visto sob 2 perspectivas, uma perspectiva geral e uma perspectiva corrente. Logo, toda vez que você fizer a medição do teu indicador liquidez e ele te mostrar um número inferior a 1, como nós vamos ver aqui no exemplo, é sinal de que você está sem capacidade de honrar com seus compromissos. E toda vez que você encontrar esse número sempre superior a 1, e aí quanto maior, melhor, né? Levando em consideração que nós temos um teto também, quando você tem excesso de capital demais, isso vai afetar uma outra perspectiva que a gente vai ver um pouco mais na frente. Você tem muita saúde. Alguns empresários chamam isso de travesseiro. Quanto maior o indicador, maior o conforto desse travesseiro. E quanto ele estiver mais baixo, menos conforto ele traz. Como é calculado o indicador liquidez? O indicador liquidez ele é calculado quando você tem o ativo da tua operação, todos os direitos que você tem dentro do teu negócio, que é a soma do teu caixa, com o teu banco, teu contas a receber, teu estoque, teu imobilizado, dividido por todas as tuas obrigações, que são pagamentos a fornecedores, provisionamentos de custo fixo, endividamento a nível de financiamento ou empréstimo e algum tipo de passivo que você possa ter tributário através de algum tipo de parcelamento. A soma dos teus ativos dividido pela soma do teu passivo vai te apresentar um número que você vê aqui nesse exemplo, ele está dando 2,9, e a leitura do indicador liquidez sempre vai ser feito para cada R$1 que essa empresa deve, ela tem naquele momento R$2,90. Logo, essa empresa está mostrando que se ela parar hoje, ela tem capacidade de honrar com todos os seus compromissos e ainda sobra um volume de capital representativo do seu sócio. Então, quanto maior esse indicador, maior a capacidade da empresa tem de honrar com todos os seus compromissos. Porém, há um desmembramento entre a liquidez geral e a liquidez corrente, porque nesse conjunto de ativos, há um ativo chamado imobilizado, que ele tem uma capacidade de liquidez muito baixa. Então, às vezes, a oficina é dona do galpão, e para ela se desfazer daquele galpão e transformar em dinheiro, demora muito. Ou mesmo os seus equipamentos, se você quiser liquidar tudo, você sabe que você vai ter muito mais dificuldade de gerar recurso através do teu imobilizado. Diferente do que você tem no seu contas a receber, que você desconta com a operação financeira e você já transforma em dinheiro de uma forma imediata. Diferente do seu estoque, mesmo com uma dificuldade de liquidação, às vezes ele tem uma liquidação muito melhor do que a liquidação de um imobilizado. Então, se você quer ser mais conservador e acompanhar a sua empresa na perspectiva de uma liquidez corrente, você vai usar o seu ativo, você vai extrair do seu ativo o seu imobilizado e vai fazer a divisão pelo mesmo valor que você encontrou de obrigação no teu passivo. E aí esse indicador, ele certamente terá uma composição menor do que você viu no indicador de liquidez geral. Ou seja, nesse exemplo, a empresa tem para cada R$1, contando o imobilizado, que é o indicador geral, ela tem 2,9, mas se ela extrair o imobilizado, essa empresa vai ter um indicador corrente para cada R$1, 1,7. E aí no indicador de liquidez corrente, tá, ele também dá uma perspectiva muito boa sobre o conceito da necessidade de capital de giro. Caso você encontre uma empresa que está com 1 para algo menor do que 1, essa empresa está usando de forma excessiva o capital de terceiro.
são empresas que estão usando um cheque especial, são empresas que estão tomando um nível de empréstimo além do que deveria, ou seja, são aquelas empresas que no dia a dia há uma dificuldade de fluxo de caixa de ela honrar com seus compromissos. Então o indicador já vai te apontar para isso. E um detalhe muito importante em indicadores, tá? Não é só aquilo que você vê no momento da avaliação, mas todos os indicadores eles vão criando uma história. Então há também de se entender que se eu tenho um indicador que pode até estar baixo, mas ele está com tendência de crescimento, ele às vezes é até melhor do indicador que está alto com a tendência de queda. E aí quando você faz o fechamento dos teus relatórios e mês a mês você vem entendendo se a sua empresa está ganhando liquidez ou perdendo liquidez, já te acende ali uma luzinha de perspectivas de ações que você tem que tomar no seu dia a dia para corrigir esses indicadores. Então essa é a leitura que você tem de um indicador chamado liquidez sob a perspectiva da visão dele gerencial ou corrente. Segundo indicador de visão econômica é o quanto eu tenho na minha empresa de participação de capital de terceiro. Sabemos que a empresa ela circula com um volume de capital, parte desse capital são dos sócios, tá? Mas parte desse capital também tem participação de capital de terceiro. Quem são os capitais de terceiro? Normalmente, prazo que o teu fornecedor está dando. Então, quando você compra ali numa distribuidora, ela está te dando 30 dias ou 60 dias, na verdade, ela está botando o capital dela dentro da tua oficina. Você pode estar captando capital de terceiro através de empréstimos. Então você tomou um dinheiro, e isso aconteceu agora pós-pandemia bastante com os Pronamps. Então na hora que você captou um Pronamp e botou dentro da tua empresa, você tem que ter a consciência de que aquele capital não é seu. Ele está reforçando a gestão da tua empresa, mas aquilo é um capital de um terceiro. Você pode captar capital de terceiro através da compra de equipamento. Então você vai comprar um alinhador, um balanceador, um elevador e você está passando ali em 10 vezes, 12 vezes. Então ali é a injeção de capital daquele fornecedor dentro do teu negócio. E quando tudo isso se soma, é muito importante que você fique monitorando quanto capital é seu e quanto capital é de terceiro. Como é que eu faço, Cláudio, para encontrar esse indicador? Esse você vai fazer o inverso. Se aqui você divide o ativo pelo passivo, agora você vai dividir o teu passivo pelo teu ativo e ver quanto ele corresponde dentro do volume de capital que está circulando dentro do teu negócio. E aí a dica é: trabalhe um capital de terceiro, que é essa dica, é dica do segredo das oficinas lucrativas, isso é um padrão que nós utilizamos hoje em toda a rede de oficinas que são assistidas por nós através de consultoria, é monitorar para que esse índice capital de terceiro sempre fique inferior a 50%. A partir do momento que ele está superior a 50%, normalmente a gente já começa a ver alternativas para fazer com que esse risco se reduza e monitore ele dentro dessas faixas. Esse 50%, na hora que ele também cai demais, a gente às vezes até incentiva que a empresa utilize capital de terceiro. Porque isso a gente vai também entender um pouco mais na frente, quando a gente falar do indicador de rentabilidade, que é importante você, empresário, ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Na hora que o fornecedor me dá prazo, eu estou fazendo uma operação e ganhando dinheiro com o dinheiro dele. Na hora que o banco me dá uma taxa subsidiada, como o caso do Pronamp, eu estou ganhando dinheiro com o dinheiro do banco. Então, entender que o dinheiro do banco, o dinheiro do fornecedor, ele é um dinheiro bom, de boa qualidade, pode acelerar a minha operação, é uma coisa fundamental para um bom gestor de negócio. Aí sim você está usando a tua inteligência macro, a tua visão de 360 graus para fazer com que você possa crescer o seu negócio, entendendo que você tem pernas para isso, ou pernas próprias ou pernas de terceiro, e equilibrando. Cuidado para não usar demais a perna de terceiro, que você pode ficar vulnerável. Mas cuidado também para você abrir mão e usar só o teu capital, que tu vai perder muita rentabilidade com isso. Então essas duas perspectivas que nós trazemos nesse vídeo é para te dar uma visão como enxergar a empresa da perspectiva econômica, entendendo com a sua liquidez e a sua participação de capital de terceiro, e monitorar esse indicador mês a mês, entendendo se ele está ascendente ou descendente, faz com que você tenha a sua empresa na mão, faz com que você possa ter comportamentos dali para frente para direcionar da melhor forma possível como você quer que a sua empresa se comporte, de forma de liquidez e de forma também de participação de capital de terceiro. Essa é a dica de hoje. Nos acompanhe aqui na série Avaliação 360 Graus.
No próximo aula, no próximo encontro, no próximo vídeo, nós vamos apresentar a vocês os 2 novos indicadores relacionados à visão econômica. Vamos falar sobre lucratividade e rentabilidade. Lucratividade sob uma perspectiva operacional e líquida e a sua rentabilidade também sob a perspectiva operacional e líquida. E esse é o intuito dessa nossa série, é fazer com que você esteja cada vez mais capacitado na condução do seu negócio. E que você possa entender cada vez melhor o que significa o método segredo das oficinas lucrativas, que pode levar a sua empresa a patamares de 20% de lucratividade. Isso é uma garantia que eu te dou, porque hoje, dentro da rede de oficinas que são atendidas por nós estamos sim atingindo na maior parte dessas oficinas um conjunto de indicadores bem equacionado, levando essas empresas a esses resultados. E se você quer fazer parte desse time, vem com a gente. Estamos dispostos a trocar ideias e esclarecer cada vez melhor essa metodologia e essa forma de fazer com que você ganhe dinheiro no mercado de manutenção automotiva. E aqui fica meu forte abraço, bom trabalho e até a próxima.